O barulho é ensurdecedor. Motores roncando, pás batendo na terra, vozes gritando ordens que ninguém parece ouvir. A lama cobre tudo. Homens suados, exaustos, mergulham até a cintura em buracos escuros, disputando cada grama de terra como se fosse a última chance de sobreviver. Um corpo é retirado em silêncio, envolto em um pano improvisado. Ninguém para, ninguém pergunta. Aqui, parar significa perder, e perder pode custar tudo. No meio desse caos, uma pergunta paira no ar. Até onde o homem é capaz de ir em busca de riqueza? Estamos em Mato Grosso, Brasil, nos anos 1980, um dos maiores ciclos de garimpo da história recente do país. O ouro não era apenas um metal, era promessa, obsessão, sobrevivência. Milhares de pessoas abandonaram suas vidas e cruzaram o país em direção a esse território bruto, onde a lei era frágil e a esperança intensa. O que parecia uma corrida por riqueza rapidamente se transformou em um ponto de ruptura social, onde a busca por ouro redefiniu completamente o que significava viver em comunidade. Mas ao contrário do que muitos imaginam, essa não era uma terra esquecida ou decadente. O Brasil vivia um período de transformação. A economia buscava novos caminhos, estradas eram abertas, cidades cresciam. Mato Grosso começava a se integrar ao restante do país. Havia movimento, expectativa, crescimento. E foi justamente esse momento de expansão que abriu as portas para uma das maiores corridas do ouro da história brasileira. O auge preparava, silenciosamente, o cenário para o colapso. As estradas improvisadas conectavam regiões antes isoladas. Caminhões carregados de suprimentos chegavam diariamente. Aviões pousavam em pistas de terra, levando combustível, comida, ferramentas. O dinheiro circulava rápido. Barracas viravam vilas, vilas viravam cidades improvisadas. Havia bares, mercados, médicos, igrejas. Tudo surgia em questão de semanas. O garimpo não era apenas um lugar, era um sistema vivo, pulsante, alimentado por uma rede que crescia sem controle. Mas a origem de tudo isso estava longe dali, no silêncio de rios escondidos, em leitos de terra intocados por séculos. O ouro sempre esteve lá, invisível, enterrado sob camadas de solo e história. Pequenos sinais começaram a aparecer. Um brilho no fundo da bateia, um boato, uma história que se espalhou de boca em boca. E então, como uma faísca em campo seco, a notícia se espalhou. O ouro existia e estava ao alcance de qualquer um disposto a procurar. O ponto de contato veio rápido. Garimpos como Serra Pelada, embora fora de Mato Grosso, inspiraram movimentos semelhantes na região. Locais antes ignorados se tornaram centros de atração. Em Mato Grosso, áreas como Peixoto de Azevedo e Alta Floresta se transformaram em portais dessa nova realidade. Ali a civilização encontrava o limite entre ordem e caos, e muitas vezes o caos vencia. A propagação foi avassaladora. Homens chegavam aos milhares, sem planejamento, sem estrutura, sem regras claras. A terra era escavada sem descanso. Barracos se multiplicavam, doenças se espalhavam, a água se tornava escassa ou contaminada. Conflitos surgiam por pedaços de terreno, por ferramentas, por simples suspeitas. A velocidade do crescimento tornava impossível qualquer controle real. O que começava como esperança rapidamente se tornava sobrevivência. As pessoas tentavam entender o que estavam vivendo. Alguns viam aquilo como uma oportunidade divina, outros acreditavam que era apenas uma fase passageira. Havia quem confiasse na sorte, quem seguisse rituais, quem gastasse tudo em bebidas acreditando que o ouro viria no dia seguinte. A ciência pouco ajudava naquele ambiente. A organização era mínima e muitas decisões, tomadas no impulso, só aprofundavam o caos. Com o tempo, os laços começaram a se romper. Amigos se tornavam rivais, famílias eram deixadas para trás. O medo crescia, a desconfiança dominava. Ninguém confiava em ninguém. Histórias de roubos, assassinatos e desaparecimentos se tornavam comuns. A lei oficial quase não existia. A justiça era feita ali mesmo, muitas vezes com violência. O garimpo deixava de ser um sonho coletivo e se tornava uma luta individual. O desespero também trouxe radicalização. Acusações surgiam, grupos eram culpados por fracassos individuais. Estrangeiros, forasteiros, qualquer um podia se tornar alvo.
A tensão constante criava um ambiente onde a violência era sempre uma possibilidade. O ouro, que prometia riqueza, também alimentava o pior lado humano. E quanto mais difícil ficava encontrar, mais agressiva se tornava a disputa. E não era só nas áreas centrais que o impacto era sentido. Regiões ao redor começavam a sofrer. Florestas eram destruídas, rios poluídos, vilas surgiam e desapareciam em questão de meses, colheitas eram abandonadas. A natureza, lentamente, começava a tomar o que era seu, mas deixava marcas profundas. O que antes era vida equilibrada se tornava um cenário de exploração intensa e consequências duradouras. Com o tempo, o ouro começou a escassear, não por falta total, mas porque o fácil já havia sido retirado. O esforço aumentava, o retorno diminuía. Muitos começaram a ir embora, outros insistiam, mesmo sem resultado. O movimento diminuía, o barulho dava lugar ao silêncio. Não houve um fim claro, apenas um esgotamento gradual, como uma chama que se apaga por falta de combustível. O mundo que ficou para trás era outro. Cidades que nasceram do nada precisaram se reinventar. Algumas desapareceram, outras se transformaram em centros urbanos permanentes. A economia mudou, a mentalidade também. O garimpo deixou marcas profundas, não apenas no solo, mas nas pessoas. Histórias de riqueza e perda passaram a fazer parte da identidade da região. Hoje, ao olhar para trás, é impossível ignorar o impacto daquele período. O que parecia uma oportunidade revelou uma experiência complexa, cheia de contradições. A busca por ouro revelou tanto o potencial humano quanto suas fragilidades. E ao observar o presente, com novas corridas por recursos, novas promessas de riqueza, a pergunta permanece: aprendemos realmente com o passado? Porque entender o que aconteceu nos garimpos de Mato Grosso nos anos 1980 não é apenas revisitar a história, é encarar um espelho, um reflexo de escolhas, de ambições e de limites. E talvez, ao continuar essa jornada pelo tempo, possamos enxergar com mais clareza o caminho que ainda estamos construindo.